Ju, fiz minha primeira sessão de Botox esse ano. Acho que eu vou começar a fazer sempre agora. Nossa, Mi, mas será? Na verdade, a gente começa a perceber essas primeiras alterações do envelhecimento aí na pele. Começam a aparecer pra gente. Pois então, nesse episódio, né, Ju? Vamos aprender como acontece o envelhecimento no restante do corpo. Porque não é só na pele, né, pessoal? Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mais Saúde, por favor, construindo bons anos com muita qualidade. Aqui nós vamos construir juntos uma estrada mais segura para essa viagem da vida. Para isso traremos informações de qualidade, dicas de saúde e motivação semanal. Eu sou Michele. Eu sou a Juliana. Nós somos médicas. E hoje, Mi, o que nós vamos falar aqui? A gente trouxe um tema super relevante, que na verdade foi uma demanda de uma paciente nossa. Ela perguntou pra gente, eu queria um material de fácil acesso que a gente pudesse nos informar sobre as mudanças que vão acontecer com o nosso corpo com o envelhecimento. E junto com isso, né, o meu avô, quando ele também é colega médico, primeira vez que ele ouviu o nosso episódio, ele falou, nossa, eu gostei muito da analogia que vocês fizeram do envelhecimento com a estrada da vida, com uma viagem de carro. Porque muitas vezes a gente não se prepara, né, para esse envelhecimento. Então, é legal vocês trazerem isso de mostrar como, de fato, essas mudanças vão ocorrer para que as pessoas possam se preparar, né? A gente sabe que é importante a gente conhecer nosso próprio corpo para notar o que tá certo, o que tá errado. Então, com esse episódio, o objetivo é a gente entender quais são as alterações que acontecem normalmente no nosso corpo, que não são alterações de doenças ou outras coisas, para que a gente possa fazer essa diferenciação e levar uma vida mais tranquila e se adaptar também a essas mudanças, não é, Ju? Com certeza, Mi. E aí eu faço aqui a primeira pergunta. Quando, de fato, nós começamos a envelhecer? Bom, Ju, desde quando a gente nasce, eu já falei lá no primeiro episódio, né? Mas biologicamente, sim, né? Mas a gente atinge um platô de desenvolvimento lá pelos 30, 40 anos. E aí, depois desse pico que a gente atinge de massa óssea, pico hormonal, que é o pico reprodutivo, né? Mais ou menos do ser humano, mulher, a parte né? reprodutiva, a parte muscular também, né? Os 35, 40 anos. Por aí. E logo, então, após os 35, 40 anos, a gente vai começar a notar algumas alterações que são normais do envelhecimento corporal. Perfeito? Sim. Muito bom. E, na verdade, né, uma grande questão é que as pessoas perguntam, mas o envelhecimento é igual para todo mundo? Não, né? E, na verdade, não é, porque depende basicamente de 3 fatores, que é o tripé que a gente gosta de falar. O primeiro deles é genética. Sim, a genética influencia, principalmente nos longevos. Então, se você tem alguém da família que viveu mais de 90 anos, você tem uma probabilidade maior de também chegar a essa idade. Então, a genética influencia, sim, mas não é o único determinante. O estilo de vida, como a gente fala várias vezes aqui, então alimentação, exercício, sono, vínculo, tudo isso conta. E o terceiro tripé são exposições ambientais. Então, é diferente o envelhecimento de uma pessoa que mora, por exemplo, no centro de São Paulo, para uma pessoa que mora na fazenda. Com certeza. Né? Então, a gente tem exposições aí a fumaça, a poluentes, muito diferentes que vão gerar outro impacto no envelhecimento dessa pessoa quando comparado a uma pessoa que viveu mais na natureza. Então, é importante a gente lembrar que o envelhecimento, ele é diferente, ele é muito individual. A gente tem fatores previsíveis e progressivos, então a gente sabe o que vai acontecer com o nosso organismo, mas quando eles vão se manifestar, vai depender muito desses 3 pontos e de como a pessoa leva a vida, né, Mi? Sim, então a idade cronológica, ela não necessariamente é igual à idade biológica. Sim. E aí eu trouxe um estudo que eu tava vendo essas semanas sobre uma coisa que as pessoas às vezes perguntam, né? Sim. Tem um conhecido que sempre me pergunta isso. Ah, mas tem um exame que mostra... Ah, legal. Tem um exame que mostra qual idade que é a minha idade biológica? Eu tenho 35 anos, mas será que a minha idade biológica é de 20? Sim, passou na revista que o vô de 90 anos tem uma idade biológica de 60. Como é que a gente vê isso? Então, não existe um exame, acesso fácil ou validado para isso, mas tem alguns estudos que estão vindo, né, nessa nova década sobre metabolômica. Sim. Né, Ju? É um assunto complexo, mas em Pittsburgh, no começo desse ano, eles fizeram um estudo com 196 idosos. Legal. E aí, o que eles fizeram? Eles separaram
Só para entender rapidamente, como eles fizeram essa metodologia. Idosos que eram saudáveis, healthy, Sim. e idosos que eram envelhecedores rápidos, rapid agers. Tá. E aí, como é que eles diferenciaram essas pessoas? Pela capacidade física. Um idoso saudável, Ju, eles definiram como um idoso que poderia caminhar 15 minutos sem parar, sem cansar, ou subir 2 lances de escadas. E os outros, né, que são aqueles envelhecedores rápidos, são aqueles que não conseguem fazer esses exercícios. E aí vem um ponto interessante, porque a base disso é a velocidade de marcha. Que a gente sempre fala Que a aqui. gente sempre fala aqui. Então, assim, eles pegaram um conceito simples, que a gente sabe que é o que mais influencia na sua capacidade física, Sim. que é a velocidade de marcha, porque envolve sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema físico. E aí eles colocaram no exame laboratorial, vamos dizer assim. Eles viram nesses pacientes os metabólitos produzidos ao longo do tempo, né, pelo corpo, dosaram e viram assim: aqueles envelhecedores, aqueles idosos que Saudáveis, envelhecem né? rápido, né, os que envelhecem Os que rápido, envelhecem. tem um perfil metabolômico diferente daqueles idosos saudáveis. E aí, com esses exames, eles conseguem mais ou menos Determinar qual que seria a idade biológica. Mas pra que serve isso? É que, na verdade, é como se fosse um marcador, né? Eles pegaram e eles determinaram alguns marcadores que estão relacionados a um pior prognóstico, né? A pessoas com mais doença e outros com melhor prognóstico, com um perfil mais saudável. Mas, assim, qual informação que isso vai te acrescentar? Talvez... Eu acho que é uma ferramenta para você mostrar para o paciente, enfim, vai fazer um teste super caro, gastar aí, mais ou menos, a gente olhou uma média, mais ou menos uns 2 a 3 mil reais para virar e falar, olha, você não tem 40 anos como tá na sua carteira, você tem 57. Talvez isso sirva para a pessoa ter um alerta. Então, poxa, nossa, eu realmente tô muito mais velho, então eu vou mudar meu estilo de vida. Talvez seja isso. Eu acho que, para esse sentido, é um bom teste para a gente estudar mais, se familiarizar mais e ser como marcador de mostrar para a pessoa ali com um dado objetivo que realmente a saúde dela não tá boa. Exato. Então, né? eu acho que serve mesmo Pra para essa alertar. questão, né? Pra alertar, Sim. né, Ju? E aí, Mi, eu vou trazer aqui, você já falou de idade, né, cronológica e biológica, então, só relembrando, pessoal, a idade cronológica é aquela que está na sua carteira de identidade, a sua data de aniversário. E biológica é a idade com que o seu corpo se comporta. Se você realmente tá super saudável, tá super bem, talvez você tenha uma idade um pouquinho mais jovem. Agora, se você tem muitos problemas de saúde, essa idade biológica é um pouquinho mais velha. E na geriatria, a gente fala que a idade biológica influencia muito mais do que só a idade cronológica, né? Com certeza. E a gente tem... Hoje, estamos trazendo 2 casos clínicos de pacientes com a mesma idade cronológica. Os 2 têm 61 anos, tá? Um é a senhora GMB, ela tem 61 anos, de problema de saúde, ela tem uma epilepsia, que é controlada, ela faz visitas médicas regular, a cada 6 meses ela vai no médico, no neurologista, e passa conosco lá na geriatria. E ela sempre foi muito saudável. Ela fala com a gente, doutora, eu tenho o mesmo peso desde que eu casei. Isso é muito legal, Nossa, porque normalmente isso é legal, né? as pessoas casam super magra e aí depois de 20 anos de casamento estão aí 15, 20 quilos com um peso acima. Então, às vezes no consultório eu até pergunto pro paciente, qual foi o peso que você casou? Ou se foi homem, às vezes eu pergunto, qual que é o peso que você fez tiro de guerra, por exemplo? Que antigamente as pessoas alistavam, né? Sim. Enfim, eles assustam. Nossa, poxa, mas eu era muito magro. Eu falei, então, esse era o seu peso normal, né? Enfim, vamos voltar pro caso. Então, ela manteve seu peso, ela caminha 5 quilômetros todo dia na 23 de maio, para quem é de São Paulo, sabe, essa grande avenida. Faz musculação 3 vezes por semana e tá super bem de todos os exames. Enquanto isso, a gente tem um outro paciente, que é o BD, ele também tem 61 anos, mas ele é diabético. Ele não faz acompanhamento regular, ele come super mal, ele já teve 2 AVCs, então ele tem um lado do corpo que é paralisado. Ele teve infarto, então o coração dele funciona só 30%, ele tem 8 stents no coração. Nossa. E ele vive uma vida totalmente limitada. Ele precisa de ajuda para tomar banho, para subir escada, ele não faz nada sozinho. E apesar de estar com a cabeça boa, o corpo dele já aparenta uma idade aí de quase 80 anos. Exato. Com todas as comorbidades já dá pra saber mais ou menos a idade sim, biológica, a idade né? biológica. Que é
o que acontece nas disfunções do corpo. Sim, e com esses 2 casos, pessoal, a gente queria exemplificar aqui que é claro que a genética vai influenciar. Talvez a genética do BD seja uma genética um pouco pior do que da outra paciente. Mas o que a gente consegue ver que, principal, é que o estilo de vida talvez foi a coisa que mais influenciou. Com certeza. Né? Então, lembrar desse tripé e lembrar que o envelhecimento é individual. A gente tem os fatores previsíveis, mas ele é individual. E aí, a partir disso, vamos ao que interessa? Vamos, Ju. Bora lá. Bora lá. Então, pegando a chamada, Mi, o que vai acontecer com a pele quando a gente vai envelhecendo? Bom, gente, a pele é um dos órgãos que começa a envelhecer mais rápido porque a gente tem muita exposição solar, né, e outras coisas. Então, o que acontece basicamente com a nossa pele? Ela fica mais seca. Sim. As glândulas sebáceas vão diminuindo a sua produção de hidratação natural. E aí, a gente tem que ter alguns cuidados com a pele, não é, Ju? Sim. Então, principalmente essa parte da hidratação, né? Então, tanto de água, que a gente vai envelhecendo, vai bebendo menos água. Então, beber bastante água. Usar produtos de boa qualidade. Hoje no mercado a gente tem uma infinidade de produtos. Então, aqui vale ter uma boa dermatologista. E aí, uma dica prática é pegar cremes à base de ureia, né? E hidratar a pele todo dia após o banho, evitar banhos muito quentes, porque resseca mais ainda. E aí, uma vez por semana, você pode, inclusive, fazer um banho de óleo. A gente fala de óleo de amêndoa, até óleo de girassol, mas para fazer uma hidratação mais importante dessa pele. A pele vai ficando mais fina. Sim. A gente nota, quem vê os idosos, presta atenção. Na pele, aparece mais vasinhos. Mais às risco vezes de fazer hematoma, fica né? com hematoma, Qualquer né? coisa que bate fica roxo. Os vasinhos abrem, né? Então, Sim. assim, a pele fica friável, que a gente chama, né? Fica frágil. Fica frágil. E a pele chama muita atenção porque é muito visual, né? Então, todo mundo consegue perceber se uma pessoa está envelhecendo ou não pela pele. Então, a gente precisa cuidar. Eu acho que, basicamente, hidratação, né? Tanto ingerir quanto externo, de usar produtos de boa qualidade. Eu acho que isso é muito importante, né? Isso. E tem a parte da flacidez também, que acaba aumentando. A gente diminui a questão do colágeno, né? Das fibras de colágeno. E para isso aí tem várias coisas. Não, esse é outro mundo. Outro mundo, mas, assim, que nós não vamos entrar aqui em detalhes. Fora o Botox, Fora o Botox. De tratamentos Sim. preventivos para melhorar o envelhecimento. Sim, e da pele. O envelhecimento acelerado, né? Sim. Dermatologista é craque. É craque nisso. Eu acho que a gente tem que ter um bom dermatologista com a gente. Sim, para acompanhar e avaliar as manchas também, aquelas que são mais suspeitas ou não. Então, a pele basicamente é isso, pessoal. E aí, Mi, agora vamos pro trato gastrointestinal. Trato gastrointestinal. Então, o que acontece no trato gastrointestinal? Nossa, gente. Muita coisa, né? Muita coisa, mas vamos por partes. Vamos começar pela boca. Vamos começar por cima, vamos começar pela boca. A gente diminui a quantidade de saliva. Sim. E é importante a saliva por quê? Porque ela previne cáries. Sim. Né? Dente... Eu costumo brincar no consultório. Dente é caro, gente. Dente é caro. Melhor Cuida cuidar. dos seus dentes. Porque é comum, né, a gente atender pacientes mais idosos, que têm perda dentária, têm vários problemas bucais. Por quê? Porque principalmente diminui a produção de saliva, a má higiene ao longo da vida, e isso vai atrelando vários problemas, não é, Ju? Aumentando a incidência de cárie, às vezes a higiene é muito precária, então a gente tem vários problemas, e antigamente as pessoas não tinham o hábito, como hoje, de passar no dentista com mais frequência. Então, acho que a primeira dica aqui é, vá ao dentista anualmente para fazer o check-up, ver se está tudo bem. Então, se você tem algum problema com saliva, procure um médico para, às vezes, te ajudar. Hoje a gente tem alguns substitutos de saliva que funcionam. E várias medicações também diminuem a produção de saliva, né? Então, isso é importante. E na boca também, a gente diminui, né, as papilas gustativas. Então, o paladar altera com o envelhecimento. Então, fica mais difícil, né, de você ter um gosto aí para proteína. Essa digestão já começa a ser dificultada na boca e você aumenta seu paladar para doce. Exato. E além do paladar alterar, Ju, o que altera também é o olfato. Sim. E a nossa alimentação está muito ligada com o olfato. Então, imagina um idoso que já não tem tanta fome, já tá comendo menos, ele já não sente mais o cheiro, aquela coisa agradável da comida, o paladar já tá mais ou menos, cada vez vai comer menos, emagrece, a gente acaba vendo isso muito fácil, né, na geriatria.
E aí, depois com essas todas as alterações da boca, a gente vai para a parte aí do intestino, do estômago. A gente sabe que tem uma lentificação do esvaziamento gástrico, então as pessoas tendem a ficarem mais constipadas, a sensação de empachamento é uma queixa muito frequente no consultório. E assim, isso não vai acontecer para todo mundo, desde que você faça medidas, né, Mi? O que você acha que ajuda muito nessa parte do intestino, da constipação? Então, Ju, a maioria dos pacientes que a gente atende, acima de 70, 80, tem algum grau de constipação. Sim. Vai ter. A primeira medida é a hidratação. Hidratação. É você estar bem hidratado, tomar água, suco, chás. E a segunda é você ingerir fibras. Sim. O psyllium, não é, Ju? Sim, é uma psyllium. fibra ótima para aumentar o bôlus fecal e melhorar essa questão intestinal. Sim. E a alimentação no geral. Alimentação saudável, né? A gente falou no nosso episódio do Comer e Ser Feliz sobre aquela questão da porcentagem das fibras. Então, né, frutas que tem bastante fibra. Então, ameixa, mamão, até o kiwi Gold é super legal. Então, você pode agregar isso na sua dieta. E uma coisa muito importante, se você está tendo problemas de constipação, procura o seu médico, porque não é normal, pessoal. É que eu falo que, gente, eu sou a louca da constipação. Tem que ir no banheiro todo dia, entendeu? E tem que olhar o cocô e ver se tá um cocô bonito. Entendeu? A gente chega pro paciente e pergunta sempre. Porque a hábito intestinal é importantíssimo. Se você não evacua todo dia, ou ali, um dia sim, um dia não, vamos dizer... Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Gente, vocês têm que pensar que o Saúde... cocô é a sujeira do nosso corpo. Saúde intestinal. Saúde intestinal. Se você não tá fazendo cocô todo dia, não tá legal. Não tá. Então vamos cuidar, vamos observar. E Ju, e o sistema cardiovascular? Tem alguma alteração ao longo do envelhecimento? Legal. Isso aí é muito interessante porque os vasos, quando nós vamos envelhecendo, eles vão ficando mais rígidos. Então, aumenta o risco de pressão alta. Eles falam que o pico aí para você fazer diagnóstico de pressão alta é com 40, 50 anos. Então, que é aquilo que a gente falou que casa com o envelhecimento. Dos vasos também, eles vão ficando mais rígidos. E isso aumenta o risco de pressão alta, aumenta o risco de hipotensão postural, que é aquilo de você levantar rápido e a pressão cair. Então, dentre diversas alterações que acontecem no sistema cardiovascular, eu acho que essa do enrijecimento dos vasos é uma das principais, que vão levar várias consequências. Então, exato. Eu acho que depois que a gente tem pressão alta, acontecem outras alterações cardíacas, mas o principal para você que está nos ouvindo é saber que os vasos enrijecem. E aí você pode desenvolver hipertensão arterial. Isso. E aí, de acordo com isso, você pode desenvolver outras alterações cardíacas. E aí é importante de você estar sempre mensurando. Ou no médico, ou às vezes na academia, pelo menos aí uma vez por mês. Afira a sua pressão, veja se está nos valores normais, né? Que a gente gosta de pelo menos 12/8, no máximo 13/9, né? E uma outra questão também, que é o acúmulo de gordura nos vasos. Verdade. Né? Que são as placas de aterosclerose, as famosas placas de aterosclerose. E o que a gente pode fazer para evitar acúmulo de placa? Mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida e manter o colesterol bem controlado, né, Mi? Inclusive, a gente tem uma ideia de que a hora que a placa já tá no vaso, a gente não consegue reverter, mas isso é mentira. Tem estudos recentes. Legal mostrando. Tem estudos recentes que mostram que, mesmo que você tenha um acúmulo de aterosclerose, de gordura, né? Uma aterosclerose nos seus vasos sanguíneos, se você mudar o estilo de vida, você pode reverter. Sim. Reverter. Então, existe essa possibilidade. Existe. Ou você estabiliza, ou você até pode reverter se você tiver mudar muita sorte aí. Muita sorte e melhorar. Muita disciplina para mudar seu estilo de vida. Muito bom, Mi. E os rins? E os rins? Na verdade, o que vai acontecendo em todo o sistema urinário? A gente vai diminuindo um pouquinho a nossa capacidade de filtração, então a função renal vai ficando mais prejudicada, por isso que é a nossa grande preocupação com o uso de anti-inflamatórios. Então, à medida que você for envelhecendo, aos 50, 60 anos, gente, precisa evitar anti-inflamatório. Aqui eu falo de Tandrilax, Flanax, Advil, ibuprofeno, todos esses podem piorar aí a função do rim. E aí, associado a isso também, uma coisa interessante que acontece nos homens é o aumento do volume da próstata. E aí, isso vai gerar o quê? Dificuldades na micção, na diurese. Então, às vezes, acordar muitas vezes à noite para fazer xixi.
né? Às vezes não ter um jato forte, ter um jato fraco, isso tudo vai acontecendo, é esperado para o envelhecimento, mas precisa ser investigado. Então, Exato. a importância de fazer um exame, né? Fazer ultrassom de próstata, então de contar... Prestar atenção nos sintomas, Prestar atenção nos sintomas, de contar isso para o seu médico de confiança, né? Porque existem medidas que a gente faz para melhorar. E nas né? mulheres também aumenta a frequência de infecção de trato urinário. Sim, porque isso é muito importante. Isso porque na parte... é muito comum, né? Muito a gente comum. pegar pacientes aí com seus 60, 65 anos que começaram a ter muitas infecções urinárias. Acaba baixando o nível de estrogênio, Sim. a uretra vai ficando com menor mobilidade. Sim. E isso propicia com que você tenha infecções urinárias de repetição. É. E o que a gente pode fazer para isso, Mi? Para infecção na mulher, principalmente? A gente pode usar a reposição hormonal, né? O tópico, o estrogênio tópico. A gente pode usar o cranberry, né? As cápsulas de cranberry, que são sempre uma boa nossa aliada, né? Uma coisa mais saudável. E aí, exercícios também para fortalecimento da musculatura Tem os pélvica. exercícios, né, de fortalecimento da musculatura pélvica que a gente ensina para os pacientes no consultório, né? Então, você contrair, relaxar, o exercício de Kegel, né? São bem Sim. famosos aí para ajudar na Tudo incontinência. isso na incontinência que e acaba também contribuindo. na infecção urinária. Sim, muito bom. E Mi, o que acontece com os nossos pulmões? Bom, Ju, na parte do sistema respiratório, uma das coisas que mais acontece é a diminuição do clearance mucociliar. Meu Deus, O falei. que é isso? Explica aí pra gente. Isso basicamente é a capacidade do seu pulmão de limpar o muco, o catarro que fica lá no pulmão acumulado durante o dia. Com isso, você acaba ficando com mais secreção, Sim. tem aquela tosse mais produtiva, Aquele pigarro, né? pigarro. E aí você tem maior facilidade de contrair infecções respiratórias. Sim. Tanto virais quanto bacterianas. Sim, de ter pneumonia, né? Por isso que às pneumonia. vezes é mais frequente. Ai, tá envelhecendo, nossa, internou de novo por pneumonia. Então, isso é muito importante, pessoal, a entender também que uma outra alteração importante é que a nossa musculatura vai diminuindo da caixa torácica. Então, o pulmão ele vai tendendo a expandir menos, então você ventila menos, você tem menos força também para tirar esse catarro. Então, é muito importante aqui a gente fazer o quê? Trabalhar a musculatura, né? Então, fazer aí abdominal, tem exercícios específicos para a gente melhorar essa musculatura. Tem exercício de respiração, Exercício de fisioterapia respiração, respiratória. que é muito importante. Às vezes, a lavagem nasal. Então, logo que iniciou um quadro aí gripal, fazer a lavagem nasal também vai ajudar a limpar essa secreção, né? Também porque outra coisa que acontece com muita facilidade com o envelhecimento é a rinite. Sim. Né? Você fica com aquela aguinha escorrendo do nariz, clássico. Todos os idosos reclamam no às consultório. vezes tem um pouco. Você pode trocar a temperatura, né? Ah, tá frio, Sim. daqui a pouco tá calor, esfria de novo, você fica com aquela rinite. E isso é mais comum de Isso é acontecer mais nos comum, idosos. porque essa adaptação ao tempo é mais difícil. É difícil. Né? Então, a lavagem nasal, Umidificador. umidificador, isso Sim. tudo ajuda você a melhorar, a evitar de ter infecções respiratórias e melhorar Sim. o controle de rinite. Sim. Então, esse é um geralzão, pessoal, do que realmente vai acontecer em algumas dicas práticas, né, Mi? Porque se fosse pra entrar, dava pra fazer um podcast por sistemas. Exato. Pra falar isso de tudo. Isso é aula que a gente vai tendo durante a geriatria Dia toda. inteira, né? Então, a gente tá tentando passar alguns detalhes aqui pra você. Mas essa parte respiratória é bem legal, que a gente precisa tentar limpar mais esse muco. Acho que as coisas mais importantes, assim, Sim. a gente tá trazendo pra vocês, pra não ser uma coisa muito pesada, né? Sim, com certeza. E tem até a acetilcisteína, né? Que é o famoso Fluimicil, que ele ajuda a fluidificar a secreção. Então, pode ser uma boa. Pode ser uma opção, né? Sim, tem até estudos mostrando que o uso crônico, ele melhorou o sintoma de infecção respiratória. Legal, Ju. É bem interessante. E nosso querido sistema musculoesquelético? Então, músculo esquelético, esse aí é fantástico. Gente, o que acontece? Nós vamos perdendo as fibras rápidas. Então, as fibras rápidas, elas vão se perdendo. Por isso que as pessoas aumentam o risco de queda, que a gente já falou aqui no episódio. E, além disso, você aumenta a quantidade de gordura entre as fibras musculares. Então, o músculo, ele vai ficando muito mais fraco. Exato. Então, a gente precisa fazer o quê? Musculação. Exercícios resistidos. Exercícios resistidos. Não vamos deixar só a musculação. Não vamos deixar só a musculação, porque tem gente que não gosta, não tem problema. Você pode fazer o que você achar melhor, mas exercícios resistidos. Né? Que tem uma força. Que você faça força, porque aí constrói massa muscular. Sim. Pilates, musculação, exercícios, calistenia, né? Como a nossa convidada Mel Rivas. Crossfit, como a Ju.
Pilates, já falei, o que mais? Exercício com o próprio corpo, funcional. Exercício que você faz força. Faz força. E aí você vai ajudar na construção de massa muscular e massa óssea. Porque aumenta o risco também de osteoporose, né? Que todo mundo tem medo de fraturar. Então, a gente precisa de exercício resistido. Muito bom. E por último, mas não menos importante, o que acontece com a nossa cabeça? Bom, Ju, acho que o pessoal pensa que a gente envelhece e esquece de tudo. Que é normal. E que é normal. Um termo que eu não gosto é demência senil. Porque, na verdade, não existe demência senil. Você envelhecer não é igual Sim. a perder memória Sim. ou perder cognição. Você pode, com certeza, ficar apto cognitivamente até o final da sua vida. Sim, não tendo uma doença degenerativa, né, Sim. Ju? E o que acontece? Só um detalhe. A Mi falou uma coisa muito importante, gente. Tem uma médica, ela tem 103 anos. Ela chama Gladys. Eu até comprei o livro dela, que chama The Well-Lived Life, né? A Vida Bem Vivida. Quem quiser comprar, fica aí a dica. Ela tem um podcast, tá? Que ela falando no podcast com 103 anos. A cabeça é perfeita. Então, você pode sim chegar bem. É claro que vamos ter algumas mudanças, né? Igual a Mito falou aqui. Mas não existe isso de demência senil. Não. Porque tá envelhecendo, ficou com perda de memória normal. Tá? O que muda basicamente é a sua velocidade de processamento. Sim, você vai ficar mais lento. É mais lento. A pessoa demora um pouquinho mais para aprender, mas não quer dizer que ela não vai aprender. Sim. Você tem que ter paciência para Sim. ensinar, mas vai aprender de uma forma mais lenta. Sim. E outra coisa é que você tem uma memória de trabalho menor, né? Sim, você fica acaba mais afetado. tendo mais dificuldade de fazer mais tarefas ao mesmo tempo. Isso de fazer multitasking, né? De fazer várias tarefas, essa parte de atenção dividida, ela é perdida. Não é que ela é perdida, ela é diminuída porque a sua capacidade de focar numa coisa fica mais difícil. Então, às vezes, você lá com 20 anos sentava, lia 2 páginas do livro, gravava detalhes. Lia, escutando música, Isso, vendo as coisas que exatamente. estavam acontecendo ao E redor. gravava, porque a sua capacidade de foco era muito maior. Agora, quando nós vamos envelhecendo, essa capacidade de focar, ela diminui. Então, a pessoa precisa de ter bastante atenção ali para conseguir aprender, porque qualquer estímulo externo vai atrapalhar. Então, sabendo disso, sabendo que essa capacidade de foco diminui, sabendo que a velocidade de processamento diminui, a gente precisa de ter o quê? Paciência. A gente precisa de ter paciência, a gente precisa tentar melhorar estratégias de foco. E aí, para tentar melhorar estratégias de foco, a gente equivale o yoga, que melhora muito. Mindfulness, que é você ter atenção plena naquilo que você está fazendo. Então, tudo isso, se você começar a trabalhar ao longo da sua vida, você começar a ir fazer yoga, mindfulness nos seus 40, 45 anos, a sua capacidade vai melhorar. E talvez essas mudanças que vão ocorrer com a memória vão ser muito mais sutis para você do que para outra pessoa que simplesmente não se preparou para isso. Não, né? Eu sou fã do yoga. O yoga é super legal. Eu tô começando, é um desafio, é difícil, tá? Difícil. Não é fácil. É difícil. Não. Mas eu tô pretendendo aí fazer uma vez por semana, porque eu vejo com os estudos que realmente isso tem benefício. Sim, e você se sente melhor, né? Melhor. Você consegue a sensação é ótima depois de focar, terminar uma prática, né? Sim. Muito bom. É muito bom. E às vezes as pessoas falam assim, eu não vou começar a aprender inglês aos 50, porque é muito difícil. Realmente. Uma criança com 3, 4 anos aprende uma segunda língua muito mais fácil do que uma pessoa mais velha. Mas não é impossível, pessoal. Você precisa de estratégias, de ter bons profissionais da área te direcionando, mas você consegue sim aprender. É super possível. Então, isso da memória, vamos deixar esse termo demência senil pro lado, tá, pessoal? E vou deixar a dica de um livro que chama Memória. A autora é Lisa Genova, a gente vai deixar no link aqui embaixo, tá? Que é quem escreveu aquele filme Pra Sempre Alice. Nossa, muito legal. Esse filme é muito bom também, Pra Sempre Alice. E o livro Memória. É isso, Ju. Então, a gente fez um compilado aqui, a pedido de uma paciente. Sim. E que vai servir para todos vocês entenderem um pouquinho mais sobre o envelhecimento do nosso corpo, desde da pele, do sistema nervoso central, do sistema cardiovascular e até o intestino, né? Tudo. E aí, Ju, com base nisso, o que você vai levar na sua mochila hoje? Bom, Mi, eu acho que a primeira coisa, a gente precisa se conhecer. A gente precisa se conhecer para saber quais alterações que estão ocorrendo no meu corpo, se elas são esperadas ou não.
E até para eu poder agir. Poxa, será que eu posso fazer alguma coisa para melhorar? Eu acho que isso é a primeira coisa. O conhecimento é tudo, tanto do corpo quanto da teoria de você ler sobre o envelhecimento. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso da reserva cognitiva, de tentar trabalhar questões de foco para manter a memória e aprender coisas novas, igual nós falamos no outro episódio, para poder manter a memória, porque eu acho que ter essa capacidade de decisão, ter essa autonomia até o fim da vida é muito importante, né? E uma terceira coisa, manter firme na atividade física, porque eu acho que isso vai melhorar músculo esquelético, cardiovascular, tudo, memória também, né? Então, eu acho que é isso. Eu vou colocar na mochila esses 3 itens essenciais para envelhecer bem. Ótimo, Ju. E você, ouvinte, que nos acompanha na nossa comunidade Mais Saúde, por favor, que já faz parte da nossa comunidade, não esquece de deixar seu like. E você que ainda não faz, se inscreva nos nossos canais. Sim. E comente aqui, né, Ju? Qual foi a primeira alteração que você começou a perceber que pensou, eu acho que isso é que eu tô ficando mais velho? Conta aqui pra gente que talvez a gente possa te ajudar de alguma forma. Até mais, pessoal. Até a próxima semana.